Olá, amigos, amigas. Nós estamos começando a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos do dia 25/4/2020, sábado. Nos reunimos às 14h30 no Calvário ao Céu e estamos estudando agora o livro segundo, capítulo 6. E agora nós vamos finalizar o item 2 com um comentário que tem para iniciarmos o item 3, né? O comentário que tem no final do item 2 é de que nada existe de inútil na natureza. Tudo que foi criado tem uma finalidade, tem uma utilidade. Eu sei que alguém deve estar pensando aí, mas e a barata, né? Ou alguma coisa desse tipo. Claro, tudo, absolutamente tudo tem utilidade. Mas o que nos importa aqui discutir é algo mais macro, é a questão da pluralidade dos mundos habitados. Será que Deus, né, na sua infinita sabedoria, teria criado bilhões de galáxias, né, e consequentemente trilhões de estrelas e mundos para isso que nós conhecemos, que o homem conseguiu através das pesquisas espaciais conhecer, para colocar um perdidinho num canto aqui e um dos menores, apenas esse ser escolhido, no caso a Terra, para ser habitado? Não há nenhum sentido lógico nisso, não é? Eu costumo dizer, quando estudamos especificamente o capítulo Pluralidade dos Mundos Habitados, que é ciência a lógica, não é? A lei de probabilidade é uma lei científica. Então, pela lei de probabilidade, né, uma das leis da matemática aí, não tem como nós imaginarmos a Terra como único planeta habitado. Ainda que nossas sondas, as nossas lentes tenham dificuldade de captar a vida em outros planetas, nós temos, pela lógica e lei da probabilidade, a certeza da existência dela. Bom, agora nós vamos iniciar também no livro segundo o item 3. E o item 3 se intitula Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. E o item 3 inicia com a questão 237, que é a seguinte: a alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? E a resposta é que sim. E aqui o Espírito Verdade ele deu um destaque para o lado positivo, né? Ele diz sim e outras que não possuía, ou seja, ele amplia a sua percepção. Quando estamos encarnados, as nossas sensações estão embotadas pelo corpo físico, né? Encroadas aqui no corpo físico, mas quando nós nos desvencilhamos do corpo físico, nós temos aquelas sensações e outras. Mas eu vou me adiantar aqui com relação a coisas negativas, né? Vamos falar de coisas negativas. Nós já dissemos, e vamos repetir, que o espírito desencarnado, em tese, ele não tem sensação de frio, de calor, de dor. Por quê? Porque isso é próprio da matéria. Edmir, mas eu participo de uma reunião mediúnica e os espíritos reclamam que estão com frio, com calor, cansados, né? Com dor. Sim, exatamente. Eles mantêm essas percepções como memória, não é? Quando nós temos alguma experiência muito negativa e alguém fala do assunto, a gente até tem pessoas que chegam a passar mal, né? De lembrar. Inclusive os traumas é isso, a gente bloqueia aquela memória ali. Então, os espíritos chegam ao mundo espiritual doentes, sentindo todas as sensações que tinham no corpo, ainda que já pudessem, no estágio que estão de desencarnados, de espíritos errantes, se livrarem dessas sensações. Mas dado o fato de que às vezes nem perceberam isso e de que o perispírito semimaterial, como a gente costuma dizer, né, carrega então a matriz daquelas sensações, eles relatam essas sensações. Passado algum tempo, adaptado ao mundo espiritual, espíritos medianos, não estou falando de espíritos puros, essas sensações deixam de existir. A pergunta 238
é assim: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos em uma palavra. Sabem eles todas as coisas? Lembra que eu disse na primeira parte lá que ia depender de várias questões, né, da evolução, do progresso desse espírito. Então, quando se diz os espíritos sabem todas as coisas, claro que não. Apenas os espíritos que já chegaram à perfeição, que são espíritos puros, esses sim têm o conhecimento de todas as coisas. Mas espíritos medianos, espíritos ainda inferiores, quando desencarnam, não estão com o corpo físico e continuam sabendo aquilo que sabem. Não ganham um adicional, né, de conhecimento. Ele pode ter a sua percepção ampliada, mas ainda é uma percepção de espírito inferior, então não tem como saber todas as coisas. A pergunta 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas, ou seja, o início, a criação, a sua própria criação, a criação do universo, a criação dos planetas? Não, né? Depende do progresso, só os espíritos puros que sim. Eu não me lembro em qual dos grupos eu citei o início do livro A Caminho da Luz, ditado pelo Emmanuel para Chico Xavier. Quem tinha uma palestra a esse respeito e sempre começava também a explicação com essa frase é o Carlos Orfan. E ele dizia, né, relembrando, quem já leu sabe que está lá no início do livro, que o Emmanuel humildemente começa dizendo assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, quando da formação da Terra, Jesus já era um espírito puro. Olha, o Emmanuel, um espírito de alta envergadura, mentor do Chico, não sabia isso. Então ele falou, eu ouvi por aí, né? Rezam as tradições aqui do mundo espiritual, quer dizer, é o que se conversa entre espíritos do meu nível, que já são espíritos protetores, mas não são espíritos puros e que, portanto, não sabem de tudo, não é? Então o Emmanuel ali admitindo a sua ignorância ao dizer é o que se diz aqui, é o que os espíritos superiores a nós nos contam, mas eu não tenho como saber isso porque ainda não tenho a perfeição nesse grau, não atingi o progresso nesse nível, não é? A pergunta 240 é a seguinte: os espíritos compreendem a duração como nós, né, o tempo como nós? Não. E isso faz que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas. Então os espíritos falam, olha, nossa percepção de tempo é completamente diferente do mundo encarnado e por isso muitas vezes quando nós falamos alguma coisa, vocês aí na Terra têm dificuldade de compreender, porque vocês têm que fixar datas. Vamos falar, né, bem claramente aí da famosa transição, que na época da codificação, né, há 170 anos atrás, os espíritos já falavam de transição, né? Está na obra básica isso, que o planeta estava em transição. E agora nós estamos em transição. Pessoas fixam uma data, né? Mas a visão do mundo espiritual sobre tempo é muito mais ampla. O que para nós parece demorado, né? A gente fala, nossa, mas 1,5 século, 3 séculos, 5 séculos, isso é um segundo do ponto de vista da eternidade. Então, a questão dos anos 40 é que eles não têm a mesma percepção, o tempo é relativo e para isso a gente precisaria entender bem melhor a teoria da relatividade do Einstein e ainda assim nos faltaria sentidos para entender plenamente essa questão de como o tempo é diferente em cada situação. Vamos parando por aqui a segunda parte do nosso estudo.